meu nome é Samantha Cremon, eu sou psicóloga clínica na área infanto-juvenil e eu vou conversar um pouquinho com vocês hoje a respeito de uma parte do processo da avaliação neuropsicológica. Sabemos que essa avaliação ela é bem abrangente, ela envolve vários construtos, então a inteligência, verbal, não verbal, a linguagem, atenção, memória e uma infinidade de outras questões, mas em especial eu vou falar com vocês um pouquinho sobre a inteligência emocional, principalmente na atuação dos adolescentes, né, que é um público onde a gente tem que ter um pouquinho mais de manejo, um pouquinho mais de jeitinho para lidar com eles, porque é uma fase de resistência, é uma fase que eles não sabem se eles vão falar o que eles querem falar, se de repente eles vão falar aquilo que a gente quer ouvir. Então, quando eu preciso avaliar em específico essa área, eu gosto de utilizar um instrumento da Vetor Editora chamado Bollier, né, a bateria online de inteligência emocional, porque é um instrumento completo, a gente pode utilizá-la dentro de 4 grandes eixos ou selecionar o eixo em questão. Né? Então, nós temos a compreensão da emoção, a velocidade do raciocínio emocional, o gerenciamento das emoções e o processo de empatia. Então, bem grosseiramente falando, a gente tem 2 grandes áreas, uma mais voltada para esse aspecto cognitivo da emoção, né, do raciocínio fluido, que vai falar dessa compreensão e vai falar dessa velocidade, e outra de uma parte mais específica voltada à afetividade, né, ao gerenciamento disso, de como isso se coloca no mundo em relação com outras pessoas. Então, esse instrumento, ele na verdade é composto de 4 atividades, quando ele é feito de forma completa. É feito pelo computador, que já é um super fator, né, que nos auxilia quando a gente está falando de adolescente. Então, a gente escolhe a tarefa, né, ou escolhe todas as tarefas. Ele vai responder isso através do equipamento e a gente vai levantar isso através da correção online que o próprio instrumento fornece para a gente. O que é bacana disso dentro da avaliação neuropsicológica? A gente vai dividir isso nos eixos a serem esclarecidos. Então, quando a gente vai falar de compreensão, por exemplo, desse processo emocional, a gente vai falar dessa habilidade de reconhecer as expressões faciais, de entender as consequências de uma determinada ação, de eu entender a demanda de como, de repente, ele vai internalizar esse processo, essas reações, né? Então, tem a ver como se fosse a lógica deste processo, né? Ou como que vai acontecer o desencadeamento dessas emoções. Quando a gente vai falar da velocidade, né, do raciocínio, é literalmente a percepção do indivíduo frente a um estímulo. Então, a gente vai ter uma determinada gama de palavras e, em cima disso, o indivíduo vai ter que apresentar se ele consegue visualizar isso como um aspecto positivo ou negativo para ele. Então, esses 2 elementos dizem respeito mais à parte cognitiva do processo, né? Ambos relacionados a esse raciocínio fluido, porque são situações que não são da experiência, da vivência em específico do indivíduo, mas que ele precisa se posicionar frente, né, a esse acontecimento, frente a essa colocação do que o instrumento propõe. Já as outras 2 áreas, né, a área de compreensão da dinâmica de organização dessas emoções, né, de como o indivíduo vai manejar essas informações do dia a dia, né, o controle emocional dele, diz respeito a essa parte de irritabilidade, de impulsividade, né, de resiliência, de como ele vai reagir frente a fatores estressantes. Então, é a parte de organização, de controle desses impulsos. E isso é próprio do indivíduo, né? Esse aspecto em específico vai trabalhar um pouquinho das questões até mesmo da personalidade do sujeito. E, por último, né, não menos importante, mas porque está nessa listinha, a gente vai falar sobre o processo da empatia, que é essa situação da gente se colocar no lugar do outro, para entender o porquê de repente o outro age dessa forma, para compreender qual foi de repente a sensação que pode ter sido disparada nesse momento, o porquê naquele momento, daquele jeito, existe um sentimento envolvido nesse processo e da disponibilidade do indivíduo de repente poder ajudar alguém. Então, nós temos 2 grandes áreas. Uma, que é uma parte estrutural, uma parte de funcionamento, né, de colocação, e essa colocação tem que ser de uma forma mais rápida, né, então é uma resposta sem muita mediação, e dentro de um outro contexto, a gente tem a colocação do próprio indivíduo como sujeito, de como ele se colocaria para responder a uma situação que de repente ele estivesse passando, ou como ele se colocaria para de repente auxiliar uma outra pessoa que estivesse passando por alguma situação. Então, o instrumento, né, citado, o Bollier, da Vetor Editora, ele vem agregar esses aspectos de uma avaliação neuropsicológica que são super importantes e a gente sabe que muitas vezes acabam não sendo tão contempladas assim
num relatório efetivo quando ele é emitido. Tá? Então, espero que vocês tenham gostado e a gente se vê futuramente. Tchau, tchau!